trevosos, aqui é Miriam, Tangerina Mecânica, e hoje eu vou falar de uma coisa. Acontece com algumas pessoas e acontece comigo porque eu tenho o famoso TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E além dessas palavras que estão nessa sigla, tem a impulsividade também, mas é que eles não quiseram deixar a sigla muito grande. Mas são os principais sintomas, né, as principais características de quem tem esse problema. Podemos dizer um problema, porque, de um modo geral, é difícil, é trabalhoso conviver com isso. Esse vídeo aqui é para falar como que é uma leitora com TDAH. O que esse transtorno dificulta na minha vida como leitora, como que eu organizo minhas leituras, se eu tenho muita dificuldade em me concentrar, o que acontece de diferente nas minhas leituras em relação a pessoas que não têm esse transtorno. Assim, eu não posso falar por todas as pessoas que têm esse transtorno, porque cada uma vai ter características às vezes mais acentuadas em relação a alguma parte do que outra. Então, tem algumas diferenças entre as pessoas que têm o transtorno. Então, algumas pessoas vão ter mais aquela característica de serem meio avoadas, distraídas, que é a parte da atenção, né, de ficar viajando. Eu tenho muito, assim, acho que é uma das principais características minhas, de dar umas viajadas, de não conseguir concentrar, às vezes. Se alguma coisa não me pega, eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo, então é uma das características. Aí algumas outras pessoas vão ser mais agitadas, né? Que é a hiperatividade, que não consegue parar quieta, que tá o tempo inteiro tamborilando, batendo o pé, e levanta, e anda pra lá, e anda pra cá, é uma agitação louca. E a impulsividade, né? Que eu também me considero muito impulsiva. Meu gato, é só começar a gravar que meu gato começa a causar, é sempre assim. Como eu ia dizendo, né? Tem a questão da impulsividade, né? Que, bom, inclui muitas coisas, né? Mas é o famoso, né? Fazer muito sem pensar, né? Por exemplo, se você tem lá, uma coisa que acontece muito comigo, vou botar aqui o exemplo sempre dos livros, né? Que tem muito a ver com o canal. Você fez as suas finanças do mês e você sabe que você pode gastar tanto. Mas aí apareceu aquele livro que você quer e tá em promoção, e ai, socorro, e você vai lá e compra. E depois você pensa, putz, eu tinha que ter pago aquela conta e não ter comprado esse livro. Só que aí já foi, né? Então, essa aí é uma das características da impulsividade, mas que inclui muitas coisas. Eu, quando era mais nova, né, antes da terapia, eu sofri muito com essa parte da impulsividade, porque eu falava muito sem pensar. Muitos problemas eram criados por causa disso, mas assim, a terapia ajuda muito a gente, e a idade também, né, a rever essas questões. O meu diagnóstico veio muito tarde, veio comigo adulta. Faz pouco tempo que eu tive esse diagnóstico, né? E se eu tivesse tido ele antes, de repente lá quando eu era criança, talvez muita coisa na minha vida tivesse sido diferente. Talvez não sei, mas a gente fica pensando, porque eu fiquei muitos anos sem entender por que as coisas eram meio complicadas para mim, porque eu não conseguia fazer algumas coisas, porque as coisas não davam certo. E é uma coisa muito comum nas pessoas que têm o diagnóstico tardio do TDAH. Depois de muitos anos de terapia e exames e várias coisas, é que eu cheguei a esse diagnóstico. Se eu tivesse tido esse diagnóstico antes, tivesse me entendido melhor como pessoa, e isso demorou bastante. Fora a questão, né, do tratamento, né, porque a gente precisa de um tratamentozinho, senão o negócio não anda. Mas voltando, né, como que é a leitora com TDAH? Vocês ficam pensando aí, ficam imaginando. A primeira coisa, que é uma coisa que eu sempre falo, que eu faço, que às vezes chega a ser ridículo, eu falo assim, né, no sentido mais pra brincadeira, né? Mas eu fico pulando, eu começo a ler um livro, aí depois eu vou lá e pego outro, depois eu pego outro, depois eu pego outro. Quando eu vou ver, a minha lista de livros que eu estou lendo
chega a 7, 8 livros, assim, tipo, brincando, assim. Porque eu vou lá, pego outro, vou lá, pego outro, vou lá, pego outro, vou lá, pego outro, vou lá, pego outro. Loucura. E por que eu faço isso? Porque mesmo quando eu tô achando um livro legal, vai chegar aquele livro que vai me prender nele. Que é uma das características, né? Da pessoa com TDAH, que é o hiperestímulo, né? A pessoa quando gosta muito de alguma atividade que ela está fazendo, ela simplesmente não consegue mais parar. Então, eu fico pulando de livro em livro até que chega aquele livro que vai me causar esse hiperestímulo, digamos assim, e eu não vou conseguir parar. Atualmente, esse livro é o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não consigo parar ele. Eu estava lendo vários livros que eu estava pulando, eu li um pouquinho desse, um pouquinho daquele, um pouquinho daquele, e vou lendo de pouquinho em pouquinho. Quando eu comecei esse, não consigo parar. Então, com certeza eu vou terminar esse livro fácil, porque ele me pegou. Então, tem muito essa questão de que eu fico pulando os livros. E muito disso de ficar pulando os livros, é que às vezes não é nem porque o livro não é um livro que eu vá gostar. Ou, às vezes é uma questão de que naquele momento eu tô com mais dificuldade de concentração, eu tô com alguma questão que eu não consigo me concentrar. E aí eu começo a ler, por exemplo, um capítulo, uma página repetidas vezes, porque não entra na minha cabeça. Então, é a hora que eu começo a pular de livro, né? Porque tem essa questão. E às vezes eu vou ler esse mesmo livro em outro momento, e aí eu vou ler amarradona, porque momentos e momentos. Então, a gente nunca sabe qual que vai ser o livro e o momento. Então, a pessoa com TDAH tem isso, né? O momento certo para fazer determinada atividade. Outra coisa que a pessoa com o transtorno especialista em procrastinação. A gente procrastina. Ah, eu não preciso fazer isso hoje. Eu ainda tenho 10 dias para fazer isso. Eu posso fazer isso amanhã. E aí, chega no 9º dia. Você tem que entregar o negócio amanhã. Ou às vezes tem que entregar o negócio hoje. E aí a gente vai fazer que nem uma louca. Faz, termina, faz. Mas a base de muito estresse. Então é uma coisa que precisa ser muito trabalhada em terapia. Essa questão da organização. Porque a pessoa com TDAH tem muita dificuldade de organizar atividades, né? Então é sempre uma zona, né? Sempre por isso que eu não coloco, eu não sei se vocês repararam, mas eu desisti de colocar dias específicos que eu vou lançar vídeos no canal, porque é impossível para mim decidir isso. Eu não sei que dia que eu vou gravar, que dia que eu vou editar e que dia que vai sair o vídeo. Então, assim, vai sair o dia que saiu. Por isso, é muito importante que vocês aí ativem o sininho do meu canal, porque é assim, eu não sei se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado, não sei. Assim, o que eu tenho me comprometido é lançar pelo menos um vídeo por semana, para não matar meu canal, né? Que já é pequenininho, já vai andando, vai crescendo aí, passinhos bem pequenos. Então é lançar vídeos toda semana. Mas que dia que vai ser lançado? Nem eu sei, porque é isso. E é uma coisa que faz parte muito de quem tem o TDAH. Então, tem essa questão da organização. Outra coisa que quem tem TDAH faz muito, não só quem tem TDAH, eu acho que o booktuber faz muito isso, né? Quem tem TDAH também faz é o famoso projetos possíveis e depois não dar conta, porque a gente ama um projetinho, a gente se empolga com muitos projetinhos, mas na hora de fazer, aí são outros 500, né? Aí complica. Mas a gente tenta. Então é uma coisa. E assim, você vê que os sintomas, eles meio que encaixam um no outro, né? Se ligam um com o outro. É a questão da organização também. Então, eu adoro entrar em projeto, mas eu não sou lá organizadíssima, né? Eu tenho um jeito. Minha organização é meio estranha. Então, às vezes, os projetos se embololam aí nesse meio. Outra coisa, né? É a famosa fazer as coisas numa ordem aleatória. Acho que a pessoa com TDAH vai fazendo as coisas meio conforme dando lá na telha, né? Mesmo que eu coloque assim uma agendinha, assim, hoje eu preciso fazer isso sem falta.
eu ainda vou bagunçar, eu ainda vou conseguir bagunçar isso, eu ainda vou conseguir alterar a ordem do que tem que ser feito, porque a gente sempre vai dar prioridade a fazer aquilo que dá um pouquinho mais de ânimo, prazer, felicidade no coração, você entendeu? Aquela tarefa mais chata é muito difícil, mas assim, uma tarefa chata é difícil para todo mundo fazer, assim, de certo modo. Mas todo mundo faz, certo? Mas pra gente causa sofrimento. Eu juro pra você, minha cabeça, ela começa a formigar, ela esquenta. Parece que eu vou entrar em curto-circuito quando eu tenho que fazer um negócio chato. E quando é obrigado, porque, por exemplo, uma coisa de faculdade que eu preciso entregar, meu Deus do céu, eu fico tipo pra chorar, pra morrer, porque eu preciso entregar e aquilo tá chato, eu não consigo fazer. É um horror. Então, a gente bagunça muito a ordem das coisas. É uma. Assim, eu digo que a pessoa com TDAH tá ligado no aleatório o tempo inteiro. Ainda sobre os livros, né? A gente tem essa coisa de ficar. Assim, eu digo eu, né? Eu não sei se todos fazem isso. Eu, especificamente, faço isso de ficar pulando, né? De livro. Eu ainda, hoje em dia, ainda tenho essa de pular de livro físico, e-book, audiobook. Vira uma salada, vira uma loucura, uma coisa de louco. E às vezes, eu especificamente, quando eu vejo que uma leitura está um pouquinho enroscada, eu vou buscar coisas sobre ela. Eu falei, eu vou, nem que seja spoiler, porque às vezes tudo que eu preciso é de um estímulo para ver, nossa, isso aí parece legal, vou querer ler. Porque senão, às vezes, o livro vai ficar encalhado, porque o negócio às vezes não anda. E aquela coisa do livro e do momento, mas vai saber qual que vai ser esse momento. E às vezes eu me comprometi a ler algo, ou eu preciso ler algo para a faculdade, ou sei lá. Enfim, pode ser qualquer motivo aí que eu quero, porque quero ler algo, mas está difícil. Então eu procuro um jeito de tentar fazer aquilo despertar mais assim, algum interesse em mim. Então eu cato spoiler mesmo, se for o caso. Não é assim, não faço isso sempre, mas em alguns casos eu cato spoiler porque ou mais informações, ou qualquer coisa que de repente me dê algum plus, assim, para ler alguma coisa, porque às vezes o negócio não vai. E assim, o negócio, a dificuldade de ler algo não significa que o livro é ruim. Às vezes o livro é ruim, ponto. Mas às vezes o livro é muito bom, mas não era a hora. Então é uma coisa que acontece, então às vezes eu tenho que caçar algum jeito de dar um chance. Não, nossa, isso que você comentou sobre esse livro parece muito legal. Vou ler porque eu quero ver isso. Eu tenho muito disso. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que se incomoda muito com spoiler, porque às vezes ele é necessário para mim. Acho que essa aí foram algumas coisas que eu tenho a dizer, assim, como que é a minha relação com a vida e com as leituras, sendo uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E impulsividade também. Se você acha que você tem uma série de características que você acha parecida com isso, procure médicos, né, psicólogos, todos os profissionais especializados para isso, para ver se é o caso de você ter esse diagnóstico e de repente procurar um tratamento específico para isso. Ou às vezes é só estresse, cansaço, pandemia, às vezes são outras questões, né? Então nem tudo significa que é TDAH, mas é importante você investigar se você achar que você tem muitas coisas que combinam com o que eu falei. Principalmente se você pensar que na infância, quando você voltar lá para a infância, você também pensar que algumas coisas que são muito comuns a quem tem TDAH, né, também na infância, aconteciam. Se você vê que tem muitas coisas aí que fazem sentido, procura o diagnóstico, porque o tratamento para a pessoa com TDAH, ela realmente muda a vida, assim, porque antes a gente está vivendo um monte de coisas completamente bagunçadas na nossa vida e a gente não entende, então a gente se culpa muito, é uma vida muito cheia de culpa, que leva à ansiedade, que leva à depressão, que leva a uma série de problemas, né? Então, às vezes um simples diagnóstico e o tratamento resolve ou melhora muito a vida da pessoa. Então, se você sente que tem
algum indício que pode indicar um transtorno, procure os profissionais especializados para isso e investigue, porque às vezes é só uma questão de descobrir, tá? Então espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, tenha ajudado a entender um pouquinho como eu sou, né? Porque que às vezes eu apareço aqui prometendo 1000 leituras e leio 2, ou prometo 7 leituras e leio 6, só que nenhuma são daquelas 7. Então acontece muito essas coisas. Então espero que tenham gostado do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho, porque eu já disse, né? Precisa ativar o sininho, porque quando vai sair o vídeo é uma caixinha de surpresa. Tchau!